tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, passei um gloss aqui na minha boca. Eu estou com a boca machucada e aí pra ver se dá uma melhoradinha. Mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto prematuro aos 17 anos, né? Eu vou contar tudinho pra vocês o que aconteceu. Provavelmente vai ficar um vídeo bem longo. Mas eu espero que vocês assistam, que vocês deixem o like, compartilhem muito esse vídeo. Já se inscreve no canal. E é isso, gente. Então bora lá. Pra começar, né, eu engravidei aos 16, ganhei aos 17 e algumas coisas que eu vou falar aqui, gente, eu vou falar de acordo com o que os médicos dizem para que eu entendesse, né, provavelmente tem outro nome, porém tem coisas talvez que eu não saiba explicar especificadamente, tá bom? Então vamos lá, gente, como eu falei pra vocês, eu engravidei aos 16, ganhei aos 17, né, e o que acontece, gente, a minha gravidez foi uma gravidez muito conturbada, né? Digamos assim. Eu passei muita raiva na gravidez, eu vivia passando mal. Eu nunca fui de me alimentar muito bem, então eu vivia com a pressão baixa, eu vivia desmaiando na rua, não podia andar sozinha. Quando eu engravidei, eu tive que parar de estudar porque não tinha ninguém para poder me levar para a escola. Assim, então era bem complicado, sabe? Por que, gente, me levar pra escola? Porque antes eu ia pra escola de bicicleta, né? E aí eu não podia mais andar de bicicleta, eu não podia andar sozinha, né? Devido a essa questão que eu sempre estava desmaiando e tal. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, é que às 3 semanas, quando eu tava grávida de 3 semanas, eu descobri a gravidez do meu menino muito recente, sabe? E logo que eu descobri, eu levei um tombo, gente. Eu caí de bunda, né? Diz que o tombo de bunda é o pior tombo que tem. E aí eu fui, fiquei de observação e tal. E aí não aconteceu nada, né? Graças a Deus ficou tudo bem. E aí foi passando o tempo, gente. E parece que desde então, a gente tá com um negócio na minha mão, ó. Está doendo e incomodando. E aí, gente, desde então, eu vivia passando mal e tal. Mas era coisa tipo assim, ai, pressão baixa e tal. Então, eu vivia tendo que sair quando eu saía com biscoitinho. E eu sempre ia nos restaurantes pegar aqueles sachêzinhos, sabe? De sal, assim. Eu sei que não é bom, né? Porém, igual teve uma vez que a minha pressão caiu, gente. Eu fiquei ceguinha, ceguinha mesmo. Tipo, não enxerguei nada. Enfim, gente, então foi assim, né? E aí, quando eu estava de 5 meses, né? Assim, contando pela semana, sabe? Quando eu estava com 5 meses. Não vou lembrar especificadamente com quantas semanas, mas eu comecei a perder líquido. E aí era tipo assim, eu fui tomar banho e quando eu saí do banho, que eu coloquei a calcinha, quando eu fui ver, tava bem molhada. Eu fiquei tipo assim, gente, será que talvez eu não enxuguei direito e tá molhado por conta disso? E, gente, esse líquido nunca escorreu pelas pernas assim, sempre era molhando a calcinha, molhando o short, então era bem complicado, sabe? Porque era sempre assim. E aí eu falei assim, não, esse trem tá meio estranho, né? Porque é algo que nunca aconteceu e tal. E aí eu fui pro hospital. Aí nisso que eu fui pro hospital, gente, eu passei a maior humilhação da minha vida, né? Foi quando começou tudo a acontecer, gente, tudo a acontecer. E aí, gente, lembrando que eu não vou saber falar, tipo, datas, tipo, isso aconteceu tal dia, isso aconteceu, né, com tal semanas. Eu só vou saber, tipo, os meses e tal, e vou contar de acordo com o que foi acontecendo. E aí, eu fui, né, lá no pronto-socorro, consultei. E aí, gente, aconteceu a maior humilhação da minha vida. Por quê? Eu relatei, né, pro médico tudo que eu tava sentindo e tal. E ele simplesmente falou pra mim, falou assim, olha, não tem perda de líquido, né? Tá tudo normal e tal. E tá. E você sabe o que o médico fez, gente? Ele chamou minha mãe, mandou eu abrir as pernas, né, pra poder fazer o exame de toque na frente da minha mãe. E ele virou pra gente depois do atendimento e falou assim: olha, eu sei que vocês estão muito ansiosos. Gente, eu sou um tipo muito vergonhosa mesmo. Eu tenho vergonha com, tipo, o meu parceiro, com a pessoa que eu estou. Imagina a coisa lá de estar reganhada pra minha mãe me ver levando toque, né?
É uma coisa muito constrangedora. E aí, gente, ele virou pra mim e falou assim: olha, pra mim e pra minha mãe, olha, eu sei que vocês estão ansiosas, né? Mas não precisa vocês ficarem mentindo. Falando que está sentindo uma coisa, sentindo outra. Eu tenho tantos anos de profissão. Vocês acham que eu não saberia quando uma pessoa está perdendo líquido ou não? Desse jeito, gente. A criança tem hora pra vir no mundo. Não precisa vocês ficar contando mentira, vindo aqui fazendo os médicos de bobo. Gente, foi desse jeito que o médico falou com a gente, né? Detalhe, eu estava de 5 meses de gravidez. Gente, quem em sã consciência vai lá, vai mentir pra poder tirar uma criança de 5 meses? Quem em sã consciência vai lá, vai mentir pra criança nascer de 5 meses, sendo que o risco de sobrevivência, a chance de sobrevivência é mínima. Gente, eu fiquei incrédula daquilo. E aí ele foi assim, eu vou passar um soro, vou deixar de observação e vamos ver como é que vai ser. Desde isso, nunca mais eu saí do hospital, gente. Eu vou contar tudo pra vocês. O que acontece? Eu fui, fiquei lá. E aí, de observação. E lá, os médicos sempre avaliavam a gente às 7 da manhã. E a gente passava o resto do dia sem avaliação. Então, todos os dias às 7 da manhã a gente tinha avaliação, né, no hospital. E passava o resto do dia sem avaliação. A não ser que a gente falasse alguma coisa, relatava alguma coisa pra enfermeira e tal. Só que, gente, o que acontece? Aí 7 horas da manhã sempre trocava o plantão, né? Geralmente os plantões eram 24 horas. Então, tipo, era das 7 às 7, sabe? Das 7 da manhã até as 7 da manhã. E aí trocou, alta também eles sempre davam 7 da manhã, no caso, né? Assim, às vezes atrasava 8, 9 por conta da troca de plantão. Que geralmente quando a gente já estava internados, às vezes, dependendo do médico, atendia quem estava internado primeiro. E às vezes atendia quem estava lá esperando atendimento primeiro. E aí foi, né? O médico pegou e falou e tudo comigo. E aí, gente, eles me colocavam um absorvente. Só que, tipo assim, eu não tava perdendo tanto líquido, uma quantidade absurda de líquido pra poder pesar no absorvente, gente. Eu não estava. Tipo, molhava a calcinha, molhava o short, assim, bem pouquinho, assim, sabe? Mas era mais a calcinha. E aí, o médico sempre falava, ai, que não é líquido, ai, que não sei o que, ai, que é escape de xixi, ai, que não sei o que. Aí passava a ultrassom. Gente, foi 3 meses assim, tá? Aí me mandava embora. Eu ia, voltava. E detalhe, eles não faziam questão nem de fazer ultrassom de mim no hospital. Eles me passavam encaminhamento e eu que me virava para poder fazer fora do hospital. E aí eu fazia a ultrassom, dava que eu estava perdendo líquido, só que geralmente eu fazia a normal. Depois, gente, depois de muitos e muitos tempos que eles foram pedir a ultrassom com Doppler, né? E aí, o que que acontece? Dava que eu tava perdendo líquido, né? Só que o médico falava, teve uma perdinha de líquido mesmo, mas tudo normal. Sendo que não era ultrassom com Doppler. E aí, eles pegavam e mandavam embora. Eu ia embora e eu via que eu tinha perdido líquido, eu voltava. Aí eu ficava 1 ou 2 semanas lá e eles me mandavam embora. Eles me mandavam de manhã, de noite eu voltava. E era assim, gente. Eles me mandavam de manhã, à noite eu voltava. Eles me mandavam de manhã e à noite eu voltava. Foram 3 meses assim, até que no final, faltando alguns dias, né, pra mim ir. Aí o médico falou assim, olha, eu vou pedir então uma ultrassom com Doppler, né? E, gente, eu fiz amizade com todo mundo do hospital, porque foi, tipo, surreal, como eu falei com vocês, né? Eu fiquei 3 meses internada antes de eu ganhar o meu filho. E aí, gente, o que acontece? Eu fui, né? Gente, eu fui me consertar aqui, porque eu tava muito desconfortável. E aí eu fui, fiz a ultrassom com o Doppler que me foi pedida. E aí a médica falou assim, olha, o seu líquido amniótico está baixo realmente, porém ele ainda vai aguentar algum tempo, né? Então daqui 20 dias, não, daqui 15 dias você volta e nós repetimos o Doppler, né? A ultrassom com o Doppler. A gente repete, entendeu? A gente repete. E aí tá, gente. Aí o que acontece?
Dia de terça-feira tinha ultrassom lá no hospital que eu estava. Não, dia de segunda. Segunda? Gente, não me lembro agora se é segunda ou se é. Acho que foi dia de segunda mesmo. É isso aí, gente. Na segunda tinha ultrassom com Doppler no hospital, né? E aí eles foram, né? Fizeram a outra. Não, antes, no caso era pra mim ir com 15 dias, né? Gente, uns dias antes, questão de uns 5 dias, mais ou menos, antes de dar lá a data, eu peguei e falei, não, hoje é dia de ultrassom aqui, eu quero fazer ultrassom, eu quero fazer ultrassom. E aí, tipo assim, como se fosse me fazer só na próxima semana e uma semana antes, não sei, na sexta, uma semana antes, uma coisa assim, gente. Eu não, como eu falei, não vou me recordar a data mais ou menos, mas é mais ou menos isso, entendeu? Alguns dias antes. Gente, me deu um trem tão ruim que eu falei assim, era dia de ultrassom, né? Era uma segunda-feira, dia de ultrassom. E eu falei, gente, eu preciso fazer um ultrassom. Ah, já estava me esquecendo. Detalhe. Nesse meio tempo, gente, que eu estava, o que acontece? Minha mãe trabalhava, eu era de menor, então eu precisava ficar com acompanhante, né? Geralmente minha mãe pedia ou uma mulher lá que trabalhava com ela, ou minha tia, quando podia, ia lá e ficava comigo, enquanto minha mãe estava no trabalho, né? E aí, teve um dia, gente, que o meu filho passou o dia todinho sem mexer. E eu morrendo de dor, morrendo de dor. Eu fui lá, falei com a enfermeira. Eu tomei até um ranço dela, um ranço. Porque ela era mãe de uma amiga minha, né? E ela não teve. Eu vivia na casa dela e ela não teve consideração nenhuma por mim. Nenhuma. Tipo assim, sendo que ela vivia. Ai, não tem? Vivia, ai, não sei o que, chama ela pra vir cá, não sei o que e tal. E ela não teve consideração nenhuma por mim, gente. Eu tomei um ranço daquela mulher. Um ranço. Que quando ela passa e me cumprimenta, até vira o olho. E aí, gente, ela pegou e eu falei com ela, tia, eu tô sentindo muita dor. Meu filho não tá mexendo. Entendeu? Ah, eu vou falar com o doutor. E, gente, os médicos falavam que às vezes a gente reclamava com eles, que a gente estava sentindo tal coisa, e as enfermeiras não chamavam, as enfermeiras não passavam para eles, porque falavam assim, ah, se for uma coisa grave, né, não sei o que e tal, se for. E aí, tá, gente, eu falei com ela que eu tava sentindo dor, ela foi, me deu uma medicação lá que o médico tinha deixado pra casa de dor, e falou que tinha chamado o doutor pra mim reavaliar. E o neném não mexia, gente. Já tinha tempo que o neném não mexia. O neném ficou o tempo todo sem mexer. Aí minha mãe chegou. Eu falei com a minha mãe. Falei assim, mãe, eu tô morrendo de dor. O neném não mexe, né? E eu já falei, eu já fui lá umas 2, 3 vezes. A mulher mandou eu esperar. Fala que o médico tá vindo, o médico não vem, não chega. Aí tá, minha mãe pegou e foi lá. Gente, a mulher falou que era mentira, que eu não tinha falado nada, falou que eu era mimada. Falou assim, ah, ela é muito mimada, ela não veio aqui nenhuma vez. Aí, gente, tava muito ruim de eu conversar. Eu acho que eu tô sentindo que eu tô falando meio estranho. Mas é porque aqui, ó, tá. Eu não sei se dá pra vocês verem que tá inchado. Que a neném bateu a cabeça, ó, tá machucado. E tá horrível pra mim falar. E aí, gente, continuando. Ela falou que eu era mimada, que eu não tinha falado nada. E aí, gente, tinha as outras mulheres lá do quarto. As mulheres falaram assim: olha, tia, ela tá reclamando o dia todo. Ela foi lá, a enfermeira falou que tá vindo, que o médico tá vindo. O médico nunca chega, entendeu? E não é mentira dela, não. Ela reclamou mesmo. É a enfermeira que, né, tá. Aí foi lá, aí enfim, aí na segunda-feira, gente, que eu tava falando com vocês, aí nisso aí, gente, o médico foi, avaliou, o médico falou que a enfermeira não tinha avisado, né, ele e tal, avaliou, me deu um remedinho, tipo pra poder agitar o neném, né, e aí voltou ao normal, graças a Deus. Porém, gente, era nítido que meu filho já estava em sofrimento fetal, entendeu? Era nítido isso, era muito nítido, entendeu? E aí, era numa sexta-feira, isso. Na sexta? Gente, não.
Não, acho que era no domingo. Não lembro, gente. Era alguns dias aí do final de semana, entendeu? Ou era sexta, sábado ou domingo. Não vou me recordar muito bem. E aí, gente, na segunda, que foi na próxima segunda, que faltavam uns dias pra mim fazer a outra ultrassom, eu peguei e senti uma coisa tão ruim, gente. Uma coisa ruim mesmo. Falei assim, eu preciso fazer essa ultrassom. Preciso dar um jeito de fazer a ultrassom. E aí eu pedi a médica, ai, que era a doutora que tinha feito a minha ultrassom no particular, porque ela tinha uma clínica dela particular, e era só ela que fazia essa ultrassom que eu precisava. E aí eu pedi, né? Aí ela, ai, mas você já não marcou pra poder fazer e tal? Eu não falei com você que o neném aguentava, que não sei o que, ainda faltam uns dias, não sei o que e tal. Eu bati o pé, falei assim, ou a senhora pega e me passa a minha ultrassom pra me fazer, que já tem um médico aqui. Se tiver bem, eu vou ficar tranquila, entendeu? Agora, se não tiver? Eu falei com ela, eu não tô me sentindo bem, eu tô com a sensação ruim, eu quero fazer minha ultrassom. Ai, que não sei o que. Eu disse, ou a senhora me passa, ou eu vou colocar a TV Gazeta aqui e vou colocar também a polícia aqui. Porque depois que a gente age de uma forma desrespeitosa, a gente tá errada, entendeu? A gente e o povo daqui tem um medo de falar de TV Gazeta, que o hospital daqui é tão bom que nem tem maternidade mais, entendeu? Gente, eu não dei sorte com esses médicos, porque os 3 meses foi assim, ó. O médico aqui não, como era prematuro, aqui onde eu moro não faz o parto, né? Não faz. Então eu teria que ir pra Colatina, que é a cidade vizinha aqui, ou pra onde eles me mandassem que tivesse o TIM, entendeu? E o povo ficava, ai, que não tá na hora, ai, que não sei o quê. Ai, gente, eu passei tanta coisa nesse tempo. Teve um dia que eu tinha que não era dia de pré-natal e eu fui pra atender. A médica não quis me atender. Ela não quis me atender. Falou que eu estava com infecção de urina, sendo que eu não tinha nem feito um exame de infecção de urina ainda, gente. Eu não estava com infecção de urina, entendeu? Eu não tinha como ela saber se eu estava ou não com infecção de urina, sendo que eu não estava com o negócio. E ela não quis me atender, gente. E essa médica, uma médica que o povo falava tanto mal dela, que minha mãe elogiava muito, mas muita gente falava mal dela e falava assim que ela, por negligência, já morreu várias crianças com ela, assim, sabe? Assim, no plantão dela, com ela, sendo acompanhado com ela. Enfim, que tudo pra ela era normal, tudo pra ela era isso, era aquilo, enfim. Aí, gente, eu peguei e fui pro hospital com dor, né? Nesse dia, quando ela chegou lá, que ela me viu internada, ela reganhou um baita olho deste tamanho, né? E eles tinham o quê, gente? Dizia, vai, não tá na hora. Ai, não sei o quê. Ai, filho pra né? Ai, não sei o quê. Gente, tudo pra ele não tá na hora, não sei o quê, mas parece que, tipo assim, que não existia criança prematura, né? Não existia. E aí, gente, eu bati o pé e a médica falou assim, que ia fazer a ultrassom pra mim, por desencargo de consciência, mas ela sabia o que ela estava falando e que não ia dar nada na minha ultrassom. Confiante ela, né? E aí tá, gente, ela me deixa esperando, ó, a ultrassom, tipo assim, fez de todo mundo que tinha que fazer primeiro, porque na cabeça dela eu estava normal, não tinha nada na minha ultrassom, né? Não tinha nada. E aí ela pegou, até que chegou minha vez. Gente, na hora que o homem lá, eu não sei se é médico, não sei como é que fala, se é ultrassonografista, não sei, gente, o homem que faz a ultrassom. Na hora que ele colocou o aparelhinho na minha barriga, ele só fez assim, ó, ele tava olhando pro monitor, ele só fez assim, ó, pra minha tia. Minha tia olhou pra ele. E eu não olhava pro neném, eu olhava pra cara do médico pra ver as expressões que o médico iria fazer. Entendeu? E aí eu já comecei a chorar. Eu falei assim, doutor, o que que aconteceu? O que que tá pegando? Ele, calma, eu comecei agora. E, gente, toda vez que o homem olhava assim, né, ele pra mim assim e tal. E aí tá. Eu peguei e aí eu perguntei, ele falou assim, não, a médica vai conversar com você. Aí depois ele não me entregou meu papel, ele ia entregar direto pra médica. Ele falou assim, eu pedi ele pra levar. Geralmente eles davam, né? Eu pedi ele pra mim levar pra me ver. Eu queria ver o que estava acontecendo, né? Eu já tinha pesquisado, então eu já sabia mais ou menos a quantidade de líquido que era normal, quando que não era normal. E aí ele falou assim, eu vou entregar na mão da médica, porque a doutora vai conversar com você depois. Gente, alguma coisa tem, né?
E aí eu tava vindo com a minha tia pegou e voltou, falou assim, eu esqueci o meu telefone lá no consultório do médico, vou lá, voltar lá pra buscar. E nisso, gente, eu falei assim, então tá, eu vou indo lá pro lá onde fica a internação, né? Eu vou indo pro quarto. E, gente, minha tia ficou e ficou e ficou e ficou e ficou e não voltava. E ela ficava e não voltava. Até que ela veio chorando. Minha tia veio chorando e ela virou e falou assim, Kathleen, o médico pediu pra mim não te contar. Ela falou o médico, né, gente? Mas no caso era um homem que fazia ultrassom. Ela falou assim, o médico pediu pra mim não te contar. Porém, eu não sei qual vai ser a reação da doutora quando ela vê a sua ultrassom. E nisso eu já tava tremendo, já tava, né? Nisso, gente, já saí do quarto chorando, né? Porque da sala lá chorando, porque eu já sabia que tinha alguma coisa. Quando minha tia veio falar isso, eu comecei a chorar mais ainda. E a tia falou assim: olha, se caso a médica pegar e falar que não vai te mandar pra Colatina, bate o pé e não aceita o não. Não aceita não ir. Bate o pé. Porque se você não for, se você não bater o pé e ela continuar te segurando aqui, você não volta com seu filho pra casa. Gente, minha tia falou desse jeito comigo. E eu comecei a chorar e já saí doida atrás da médica. Na hora que eu saí, ela sempre vinha, né, porque, tipo, gente, tinha uma sala de frente e, tipo, tinha uma sala, tipo, de espera. Tinha o corredor do hospital. Eita, tinha o corredor do hospital. Tinha um posto de enfermeira, que é onde as enfermeiras ficavam ali fazendo chamada e tal. E tinha o negócio da sala, tipo um corredorzinho que ia pra sala da médica. E a médica veio nesse corredorzinho pra poder chamar o próximo paciente. Na hora que ela veio, gente, eu já fui gritando. Eu falei assim, olha, eu não quero nem saber, a senhora vai ter que me mandar pro pré-parto. Eu tô com o meu ILA-2, entendeu? Gente, pesquisa aí, quem não entendeu sobre, só que é muito baixo. Aí ver se eu tô com o meu ILA A2, que é a quantidade do líquido amniótico, né? Tá A2 e eu quero ir pra Colatina. Ela olhou com deboche, gente, ela não acreditou, ela olhou com deboche assim, se for isso mesmo que você tá falando, vai, gatinha, só aguarda. Eu falei assim, aguarda, eu falei assim, eu não sou médica, entendeu? Igual vocês cansaram de jogar na minha cara que vocês que são estudados, eu falei assim, eu não quero saber, eu quero ir pra Colatina e tal. Ela falou assim que ia analisar, né? Ela, calma, você tá muito alterado, que não sei o que e tal. Aí ela pegou e falou assim, entra aqui, vem cá, se acalma. E eu fui, gente, nisso eu tava já chorando, desesperada, porque, assim, não sei, gente, não era eles que falavam que eu não estava perdendo líquido, como que de repente eu tô praticamente sem líquido, né? E aí, gente, ela pegou e falou assim, olha, aí ela foi, depois conversou comigo e falou assim, olha, realmente o seu líquido tá baixo, né? Tá muito menos do que o esperado. Na quantidade, quando tá no final, a tendência do líquido é aumentar, não é diminuir. O seu tá muito baixo. E eu não sei o que aconteceu, porque você não se mostra perdendo líquido, né? A gente faz o exame de toque, tá normal. A gente olha, pesa lá, tá normal. Eu não sei, tem a possibilidade de você estar perdendo líquido na urina. Não sei o que está acontecendo, mas pede para trazer a bolsa da criança, que você. As bolsas, né? As maternidades que você vai ser encaminhado para Colatina. Gente, aí foi. Foi mais uma luta para ir pra Colatina. Eu lembro que a gente foi bem tarde pra Colatina. E nisso, gente, quando eu cheguei em Colatina, eu tomei um baita de um esporro. Um baita de um esporro. Por quê? Eu fui mostrar. Gente, eu tinha mais de 15 ultrassom. Mais de 15 ultrassom. Comprovando que eu estava perdendo líquido. Tava tudo normalzinho, entendeu? E eles perguntam por que eu não fui pra Colatina. Sendo que aonde eu moro, né? Não tem estrutura para uma criança prematura. Por que eu não fui pra lá pra me ser acompanhada de perto? Eu tomei muito esporro. Aí eu fui explicar assim: olha, eu estou internada. Mostrei os papéis. Assim, eu estou internada. Tem 3 meses que eu estou internada, né? Aqui nesse vai e volta, vai e volta. E aí, gente, eu tava com uma coceira absurda no ouvido e eu tive que pegar um cotonete pra poder coçar. E aí, gente, eu fui e expliquei, falei assim, olha, eu estou internada, eu tive que recordar de novo pra poder coçar o ouvido, gente. Eu falei assim, olha, eu estou internada há 3 meses, eu mostrei os papéis,
né? Mostrei a questão de pré-natal, porque por último eu não estava mais fazendo pré-natal porque eu já estava internada, então eu não fiz as últimas, né? Depois dos 5 meses eu não fiz pré-natal, né? E aí, gente, eu peguei e falei assim, olha, tem tudo aqui que eu estava internada, tem as questões que os médicos me mandavam, ir para a Palatina e depois cancelava o encaminhamento, né? Falava que não tinha necessidade, porque quando eu chegasse lá, ia me mandar embora. Por quê, gente? Eu ganhei meu filho no São José. E aí, o que acontece? Lá tem as alas de gravidez de risco. Então, tem alas lá que quando as gestantes estão com a gravidez de risco, dependendo da fase, né, o que que é gravidez de risco, gente, que corre realmente risco, né, eles deixam internados lá até a pessoa ganhar ou até a pessoa tiver 100% bem, sabe? E era o que era para ter acontecido comigo. E aí, me ofereceram um laudo, né, para poder processar o hospital de onde eu moro. E, gente, eu confesso para vocês que eu queria processar o hospital, eu realmente queria. Só que minha mãe conversou comigo e falou assim: olha, Kathleen, aqui só tem um hospital. Então, se a gente precisar, vai ser esse hospital que, né, que a gente vai ter que ir. Então, eu aconselho não processar, porque pode acontecer, imagina, a gente precisa, às vezes, igual o neném vai nascer, e às vezes algum dia a gente precisa ir pro hospital com o neném e eles queiram, tipo, descontar, sabe? Ver lá o seu nome, ver que você processou o hospital e aí queira, tipo, cobrar, tratar mal, alguma coisa assim. E aí acabou que a gente não processou o hospital, gente. Embora eu queria muito ter processado o hospital. E a gente não processou, né? E aí, gente, quando aí eu fui, né? Fui muito bem atendida. Eu recomendo muito o hospital que eu ganhei. Eu ganhei os meus 2 filhos lá, né? Eu tenho 2 filhos, o Christopher, que é esse de 6 anos, que foi o que nasceu prematuro, e tem a Eloá, né? Que também nasceu lá. E, gente, o Christopher nasceu de 34 semanas, né? Eu não falei com vocês, pela ultrassom e 35 semanas pela menstruação, né? Eu acredito que a ultrassom é o que é mais certo, né? E ele nasceu de 34 semanas pela ultrassom. E aí, gente, o meu pós-parto também foi terrível, né? Assim, o meu parto em si, o que acontece? Eu tinha muito medo de cesariana, gente, muito medo mesmo. E aí, o que acontece? Quando eu fui, né, e tal, os médicos queriam fazer com que fosse o melhor parto possível pra mim, porque eu não sabia como que ia ser, né, gente? Então eles queriam que fosse alguma coisa mágica, assim, que fosse algo que fosse marcar a minha vida. E eles me deram a opção de qual, aí lá, né, fizeram novamente a ultrassom para ver como estava, se aguentava esperar mais um pouquinho, obviamente eu em observação, ou se já tinha que ir direto pro parto, e eles viram que aguentava, né, assim, meu filho estava em sofrimento fetal, porém não era nada prejudicial, assim, sabe? Tipo assim, dava para poder esperar algum tempinho, entendeu? E aí, gente, eles pegaram, né? E eu cheguei lá na segunda, eu fiz a ultrassom já na hora lá. E o médico explicou comigo, falou assim, olha, ele tá em sofrimento? Tá, porque é prematuro, o líquido já tá baixo, porém não é nada ainda prejudicial, né? Assim, a gente vai monitorar ele, porém você vai escolher se você quer o parto normal ou se você já quer ir direto para cesárea. Se você quiser ir direto para cesárea, a gente já vai já te colocar amanhã para fazer a cesárea. Caso aconteça alguma interferência, lembrando que a gente vai monitorar durante a noite, as madrugadas e a gente vai monitorando. E se você quiser a cesárea, a gente marca para amanhã, no caso para terça-feira cedo. Falei assim, olha, eu tenho muito medo de cesárea, eu tenho muito medo de corte e eu quero muito ter normal, gente. Normal era um sonho pra mim. Hoje em dia não mais, gente. Eu falo que se eu tiver coisa que eu não vou ter 10 filhos, os 10 vai ser cesariana. Embora eu não tive boas experiências com pós-parto, porém, gente, eu prefiro.
E aí, gente, o que acontece? Quando eu fui pra ganhar o Christoph, né, e eles foram, eu tomei soro, né, pra poder dilatar, eu tomei remédio vaginal, e, gente, as dores eram absurdas, porém eu não dilatava, eu dilatei só dois, eu usei 7 Citotec e um soro, porém não resolveu, gente, não resolveu. E aí foi quando meu filho já começou a entrar, né, em sofrimento fetal, e eles falaram, olha, agora não tem como mais a gente esperar. Agora a gente realmente vai ter que ir pra cesárea e tal. E você tem direito a um acompanhante para poder assistir o seu parto. Gente, minha mãe me deixava desesperada. Porque minha mãe tava sofrendo mais do que eu nesse ponto. Tipo assim, ela vivia sofrendo de dor e ela sabe o que, que é parto normal. E ela falou, meu Deus, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. E eu tava mole, gente. Eu tava mole. Porque eles falaram, olha, não come. Porque pela situação que você tá, qualquer momento a gente pode ter que correr pra cesárea. E dito e feito, né? A gente foi, chegou lá, a gente, nossa, pelo amor de Deus, foi uma experiência que eu não desejo pra ninguém. Na hora que eu cheguei lá, a gente, parecia que eu ia morrer, que eles colocaram oxigênio em mim. Parecia que eu ia morrer, gente, de uma fadiga, sabe? Uma falta de ar, assim, mesmo aquele negócio, parecia que eu tava, não sei. Aí minha prima assistiu, né, o parto, ela foi e afastou, assim, de mim. Era tipo uma máscara, gente, assim, tipo de um nebulizador, sabe? Ficava assim de mim, não era aquele que coloca, assim, um negócio, assim, tipo uma mangueirinha, assim, não era. E aí eles foram e colocaram em mim, e aí minha prima foi e afastou, assim, quando ela afastou aquilo de mim, eu melhorei, deu uma melhorada. E aí, gente, eu fui, fiz o parto. Nossa, gente, foi uma sensação que, pelo amor de Deus, parece que meu parto não acabava. O Christoph, quando ele nasceu, eu não consegui ver ele assim, amamentar, pegar, não consegui. Eles só chegaram e falaram assim: olha, abençoa o seu filho, porque a gente vai ter que correr com ele direto pra UTI. Né? Eles já tinham me explicado, antes do parto, eles falaram: olha, ele pode ficar dias, ele pode ficar meses, ele pode ficar semana, não, ele pode ficar dias, ele pode ficar semanas, como ele pode ficar meses. E também pode acontecer ele ficar só horas, entendeu? A gente, na hora assim, a gente já pensa logo o pior, sabe? A gente já pensa logo o pior. E aí, quando ele nasceu, ele não chorou, né? Ele fez só assim, e parou. Eu falei, pronto, meu filho morreu, né? Aconteceu alguma coisa, e eles vieram e falou, olha, abençoa seu filho que a gente vai ter que correr com ele pra UTIM. Eles já estão esperando ele, né? E aí tá. Eles pegaram e eu vim. Gente, eu lembro que eu tava muito dopada. Eu tava muito dopada mesmo. Tinha 3 meses que eu estava internada, 3 meses que eu não dormia direito. Entendeu? Eu tava cheia de olheira, eu tava pálida. Nossa, foi uma sensação que, não, pelo amor de Deus, gente, não desejo pra ninguém mesmo. E aí, gente, o que acontece? Eu fui, deu um beijo no que eu lembro, gente, que eles estavam com um cheiro muito forte mesmo. E eu nem lembrava a cara do menino, gente, porque eu não vi, foi tipo muito rápido, entendeu? Foi assim, tipo, dar um beijinho, eu dei um beijinho e já saíram correndo com ele. E aí, gente, nossa, aquilo pra mim foi muito difícil, sabe? E aí depois, aí quando acabou lá, né, falaram que ia costurar e tal, e aí falou, olha, a gente vai levar você lá pra uma sala pra poder passar a anestesia. E aí depois você vai e tal. E aí depois vieram, explicaram comigo, falaram assim, olha, as visitas, como você é mãe, né, e tanto o pai quiser visitar, são livres de acesso, qualquer hora que você quiser ir, você pode visitar, entendeu? Se caso você tiver alta, e explicaram, né, gente, se caso eu tivesse alta e ele não tinha a opção de eu ficar com ele, de eu ficar numa casa próxima e ver ele na hora que eu quisesse, que eu tinha livre acesso, podia ir, podia ficar o tempo que eu quisesse e tal. Eu só não poderia dormir na UTIM, mas eu tinha livre acesso a hora que eu quisesse, né? Eu não lembro, gente, se de madrugada também ou como é que era, né? Eu lembro que foi o que ela falou, ela explicou sobre os bancos de leite, explicou tudo, passou todas as informações. E aí eu fui, gente, pra UTIM, né? Eu fui pra UTIM, ó, eu fui pro quarto. Passou acho que uma hora e meia, mais ou menos, eles foram lá.
me avaliaram, nesse dia já tinha passado, né? Eles mandaram eu levantar a perna e tudo. E aí eu fui. E aí, gente, o que acontece? Quando eu cheguei no quarto, a médica já tava doida atrás da gente, da minha acompanhante, pra poder ir buscar ele. Então, graças a Deus, gente, o Chris não ficou na UTI, ele ficou só de observação, ficou tudo bem, ele foi embora, eu ficava com medo. Só que, gente, o pós foi bem complicado, porque o Christopher era como se ele tivesse ainda na barriga, ele via dormindo, a gente tinha que acordar ele pra mamar. Pra mamar, gente, era muito complicado, porque a gente acordava ele não conseguia pegar o peito, precisava da ajuda do banco de leite, e era muito complicado, gente. Teve um dia que minha prima parou ajoelhada, foi a posição que ela conseguiu pra ele pegar o peito, e era muito complicado. Eu chorava, minha prima chorava junto, entendeu? E o Cristo gritando, parecia que eu tava matando, entendeu? E foi muito complicado, gente. Depois de um tempo, né? Eu tive alta, ele não. Só que como eu era de menor, eu podia ter acompanhante, né? Então ficava eu e depois trocou, em vez da minha prima ficar minha tia. E aí, gente, foi muito complicado. Por quê? A gente ficou, né? O Cris, quando eu tive alta, o Cris não teve alta porque ele estava com icterícia, coisa que era normal. E aí ele ficou com icterícia e precisou ficar uns dias no banho de luz, né? E, gente, o que acontece? O Christoph, ele ficou, né, lá no banho de luz e ele. Tipo assim, eu dava conta das coisas dele, né? E aí eu fiquei com ele no hospital. E aí, passou uns dias, questão de uma semana, eu peguei infecção hospitalar, gente. Peguei infecção hospitalar por ficar lá com ele, né? E eu tive cesárea, como eu havia falado, e eu lembro que eu estava assim deitada quando a mulher falou assim, uai, que é isso? Você derrubou alguma coisa no seu vestido? Que eu estava num vestido assim de baby doll. Quando eu olhei pra baixo, gente, tava tudo sujo. Tipo um pus, um negócio rosado, uma ceroma, que eu acho que é ceroma que eles falam. Tava tudo assim, eu me desesperei, falei, pronto. Os meus pontos abriram. Eu não sabia o que era. E minha tia foi, correu, chamou o médico. Gente, a médica subia assim em cima de mim, apertava e saía tanto negócio, tanto negócio assim, e apertando e tudo. E aí, depois, né, eu fui embora. Depois disso, no hospital não saiu mais nada. Logo depois eu fui embora, acho que no mesmo dia ou no outro dia, né, eu fui embora. E aí, eles repetiram, né, o exame do CRISP, até que ficou tudo normal. E eu doida querendo levar chá de picão, gente. Eu vou levar chá de picão e vai ficar tudo bem, né? Eu dei banho de picão no Christopher em casa, né? Dei o banho, dei um pouquinho do chá. Não queria, gente, mas eu dei, né? Acabei dando, indo pelos outros, acabei dando. E aí, depois disso, gente, com 18 dias pós-parto, eu tive que voltar para o hospital. Fiquei internada, né? Eu fui, acho que na sexta, se eu não me engano, ou no sábado. E na segunda eu tive alta com infecção hospitalar, gente. Eu lembro que eu parava perto do vaso, assim, e batia, assim, tinha tipo um... Ai, gente, eu não vou saber explicar. Tipo uma massinha, sabe? Aí quando eu ia limpar, que eu batia lá em cima pra poder limpar, pra poder tirar, né? Pra deixar tudo bem limpinho. Tipo, abria, gente, o buraquinho que ele ficava vazando dentro do vaso. Vazava, vazava, vazava. Eu podia esquecer de sair dali do vaso. A gente ficava, tipo, umas meia hora ali com aquilo e eu apertava assim. Quando eu apertava, a gente saía tanto negócio dali, tanto negócio. E aí, graças a Deus, né? Isso aí, gente, foi algo feito, tá? Não sei quem acredita, mas foi a missionária, passou o óleo ungido e falou que foi algo feito. E aí, na segunda-feira, ela falou que na segunda-feira eu iria ter alta e, dito e feito, eu tive alta na segunda-feira. E, gente, o que que levou o Christopher a nascer prematuro? Pelo que a médica explicou, o médico explicou, foi pela diferença do tipo sanguíneo, tá? O meu sangue é O positivo, o dele é A positivo. E pelo que o médico falou, em vez dele se alimentar de mim, eu me alimentava dele. Então, meu organismo entendia como se fosse algo estragado no meu organismo, entendeu? E aí queria expulsar de todo jeito, né? E foi isso que aconteceu pelo que o médico me falou, me relatou. Mas graças a Deus deu tudo bem. O Christopher é uma criança saudável,
entendeu? E foi isso, gente. Esse foi meu relato de parto e pós-parto. O Christopher hoje está com 6 anos, super saudável, graças a Deus. E é isso, gente. E outra coisa, gente, eu quero deixar um conselho pra vocês. Quando eu estava grávida do Christopher, todo mundo ficava, é melhor ganhar de 7 meses do que ganhar de 8, que é muito perigoso. Não vai na onda de ninguém, gente, porque Deus é o médico dos médicos e é Deus que ordena como que vai ser ou deixar de ser, entendeu? Porque se eu tivesse ido pela cabeça dos outros, gente, eu tava doida. E esse foi meu relato de parto, gente. Eu falei tudo que eu lembrei, até porque tem 6 anos, com certeza eu esqueci de algum detalhe, passou despercebido, né? E é isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.